Enquanto você escuta essas palavras, duas realidades diferentes estão se desenhando diante de você. E muito em breve, uma escolha silenciosa, invisível e inevitável decidirá em qual delas você continuará a sua jornada. A maior parte das pessoas não percebe. Estão vivendo presas às notícias, às obrigações, aos ciclos de medo e desejo. Enquanto bem diante dos seus olhos, o mundo como conhecemos começa a se fragmentar. Esses dias eu peguei me pensando em como certas mudanças não fazem barulho, não surgem como sirenes ou manchetes, mas como uma sensação quase que imperceptível, um desconforto, uma inquietação sem nome, como se estivesse se dissolvendo e algo novo estivesse nascendo no silêncio. Desde os tempos ancestrais, sábios e visionários falavam sobre eras de transição, momentos em que a Terra e todos os que nela habitam atravessariam uma ponte invisível, uma ponte entre aquilo que conhecemos como realidade sólida e algo que a nossa mente comum mal consegue compreender. 2025 não é apenas um ano no calendário, é um marco energético, um ponto de inflexão, um divisor silencioso de caminhos. Muitos chamam isso de transição planetária, outros de separação das realidades, outros ainda de ascensão dimensional. Seja lá qual for o nome, o que importa não é o conceito, é o que você sente. E a verdade é que se você prestar bem atenção, o mundo já não parece o mesmo de alguns anos atrás. Você notou a sensação de que o tempo está acelerando? E muito, por sinal. A impressão de que certos lugares ou pessoas estão desaparecendo da sua vida sem explicação. Uma crescente intolerância a ambientes pesados, conversas superficiais, rotinas vazias. Não é coincidência, não é apenas cansaço, não é apenas crise existencial. É o chamado silencioso de uma nova frequência. Uma frequência que está se instalando na Terra e que já começou a separar aqueles que estão prontos para atravessar daqueles que ainda precisam permanecer no velho ciclo. Às vezes essa transição se apresenta como uma espécie de luto. Uma saudade de algo que ainda não conhecemos, uma sensação de estar entre mundos, de não pertencer mais ao que era, mas ainda não ter chegado ao que será. É desconfortável, é desafiador, mas é necessário. Porque tudo aquilo que carregamos, medos, mágoas, crenças limitantes, apegos, não podem atravessar essa porta junto conosco. O que está acontecendo não é uma teoria, nem uma promessa de gurus. É uma mudança real, vibracional e profunda. E 2025 será o ano em que essa separação se tornará mais visível do que nunca. Mas o que exatamente está mudando? E como saber se você está alinhado a essa nova terra ou preso ao velho mundo? No próximo trecho vamos descer ainda mais fundo nesse enigma. O que está mudando não é apenas o que vemos com os olhos, é o que sentimos, o que intuímos mesmo sem entender. O campo energético da Terra está se elevando, e essa elevação provoca ondas sutis mais intensas em tudo o que é vivo. Nós também somos afetados, porque somos, antes de tudo, energia em forma humana. Se você está passando por essa transição, é provável que tenha sentido alguns ou todos esses sinais. Alteração na percepção de tempo, dias que passam como minutos, momentos que parecem eternos, uma sensação de que o tempo linear está se desfazendo, uma fadiga inexplicável, um cansaço que não se cura com um descanso, como se o corpo estivesse processando algo muito maior do que ele mesmo. Mudanças nos padrões de sono, acordar durante a madrugada, sonhos intensos, sensação de viagens durante o sono, intolerância ao que é denso, ambientes caóticos, conversas superficiais, relações baseadas em controle ou manipulação se tornam insuportáveis. Busca por sentido, uma ânsia de viver com um propósito, de romper com rotinas vazias, de se conectar ao que é verdadeiro. Limpeza emocional profunda. Emoções antigas como medo, culpa, dores, vindo à tona para serem vistas, sentidas e liberadas. Esses sintomas não são falhas, são sinais. São a linguagem silenciosa da alma dizendo: prepare-se, algo maior está chegando. O desconforto que sentimos é o atrito entre dois mundos. O velho mundo, ainda preso ao medo, ao materialismo, ao controle, e o novo mundo, baseado na expansão, na consciência, na liberdade interior. E é algo que poucos sabem. Esses dois mundos estão coexistindo, mas não por muito tempo.
Esses dias eu me peguei observando como pequenos gestos do dia a dia começaram a ganhar outro peso. As escolhas que pareciam banais, o que assistimos, o que comemos, com quem conversamos, agora soam como votos silenciosos, como se a cada escolha estivéssemos dizendo: eu escolho o novo, ou eu permaneço no velho. Estamos nos aproximando do ponto em que essas escolhas já não poderão mais ser adiadas, o ponto da separação, o ponto sem retorno, e ele está mais próximo do que imaginamos. No próximo trecho, você entenderá o que realmente acontece no ponto de não retorno e como a sua consciência pode atravessar para a realidade que a sua alma sempre buscou. Há momentos na história e na vida em que mudanças não podem mais ser desfeitas. Não importa quantas vezes olhemos para trás, não importa quanta nostalgia sintamos, quando atravessamos certos portais invisíveis, o velho mundo se torna inalcançável. Esse é o ponto em que estamos nos aproximando agora. Eu chamo de ponto sem retorno. Esse instante silencioso em que a linha da realidade que escolhemos se consolida. O momento em que a vibração que carregamos dentro de nós se torna a nossa nova casa, a nossa nova terra. E quando isso acontecer, não haverá mais como voltar atrás. Não porque algo externo nos impeça, mas porque a nossa consciência não poderá mais habitar naquilo que superou. Será como tentar voltar a um lugar que já não reconhecemos, como tentar caber em roupas que já não servem, como tentar acreditar em velhas ilusões que já não conseguem nos convencer. O velho mundo continuará existindo, mas para muitos de nós será apenas uma sombra distante. Talvez você perceba pessoas ao seu redor se apegando com mais força a antigos padrões, insistindo no medo, no controle, no materialismo cego, enquanto outros silenciosamente começam a construir novas vidas, baseadas em autenticidade, intuição e propósito. É como se estivéssemos sendo sutilmente agrupados, não por uma força externa, não por uma autoridade visível, mas por aquilo que escolhemos vibrar, a cada pensamento, a cada sentimento, a cada gesto. E se você sente que algo dentro de você está mudando, se sente que a vida antiga está se desfazendo, mesmo que isso traga medo ou dor, você não está perdido, você está atravessando. Esses dias eu me peguei lembrando de como às vezes resistimos tanto às mudanças, como nos apegamos àquilo que nos machuca simplesmente porque é conhecido, nos apegamos às memórias. Mas o chamado agora é diferente. Ele não pede coragem para lutar contra o mundo, ele pede coragem para abandonar o que já não ressoa, coragem para confiar em algo que ainda não podemos ver, mas que em algum lugar já podemos sentir. O ponto sem retorno está cada vez mais próximo, e para muitos, 2025 será o ano em que a travessia se completará. Não com trombetas, não com sinais visíveis, mas dentro do espaço mais silencioso e poderoso que existe, o seu próprio ser. Mas há algo ainda mais profundo, algo que poucos estão preparados para compreender. Existe uma escolha final, e ela não será feita com palavras, ela será feita através da sua vibração. No próximo e último trecho dessa jornada, vamos falar sobre essas escolhas silenciosas e como preparar a sua alma para atravessar o portal invisível que já está se abrindo. Há uma verdade que ecoa nos bastidores da existência. Toda transformação verdadeira começa no invisível. Não será um decreto, nem um aviso no céu. A travessia acontecerá onde os olhos não alcançam, no espaço silencioso entre um pensamento e outro, no batimento discreto entre o medo deixado para trás e uma esperança escolhida. A escolha já está sendo feita. A cada instante em que você escolhe o amor ao invés do medo, a cada instante em que você escolhe a verdade ao invés da ilusão, a cada instante em que você escolhe confiar, mesmo sem garantias. E a escolha não é coletiva, é íntima, individual, intransferível. Ninguém pode atravessar por você. Ninguém pode fazer essa ponte aparecer. Ela nasce ou não dentro de você. Às vezes eu reflito sobre como o futuro é construído, não com grandes gestos, mas com pequenas decisões silenciosas. A pergunta que ecoa agora não é o que vai acontecer com o mundo. A pergunta é: qual mundo está nascendo dentro de você agora? Porque enquanto muitos esperam sinais grandiosos, o verdadeiro portal está sendo aberto na frequência do seu próprio coração. Você não precisa esperar, não precisa ser perfeito, não precisa compreender tudo. Precisa apenas escolher de novo e de novo,
aquilo que expande, que eleva, que purifica. O ponto sem retorno não é uma tragédia, é uma libertação. A sensação das realidades não é uma punição, é um convite. Um convite para recordar quem você realmente é. E talvez, se você fechar os olhos agora, possa sentir que o novo mundo já começou a nascer dentro de você.